Então, já estamos em direto. Boa tarde a todos, boa tarde aos presentes, boa tarde aos que estão a seguir-nos no Instagram, não sei se já há alguém. Hoje temos connosco a Susana Mendes Silva, que convidámos para vir à Rama fazer uma tarde connosco de Studio Visits, conhecer o trabalho dos artistas que estão presentes agora na Rama. Conhecer também o trabalho de duas artistas que já estiveram a residir na Rama e que voltaram hoje para nos falar atualizar em relação aos últimos desenvolvimentos dos seus trabalhos. Portanto, foi uma tarde longa, intensa, com, enfim, muitas questões levantadas a partir das práticas de cada um deles, das práticas disciplinares visuais e performativas, e enfim, andámos aqui à volta das questões do corpo e da ação, do movimento, da expressão a partir da prática da performance, e portanto não foi por acaso, obviamente, que convidámos a Susana para vir hoje. Aliás, não é a primeira vez que estás na Rama, é um retorno. É verdade. Boa tarde, antes de mais, a todas e a todos. É um retorno, é É um verdade. retorno, e muito obrigada por isso, muito obrigada por teres voltado e por teres disponibilizado, sobretudo depois de um dia intenso como tiveste ontem também. Performativo. E eu gostava só de fazer ler aqui uma pequena introdução à Susana Mendes Silva, enfim, subejamente conhecida, com uma atividade já longa, intensa também. Portanto, a Susana Mendes Silva nasceu em Lisboa em 1972, estudou escultura na Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa e frequentou o programa de doutoramento em artes visuais, Studio Based Research, no Goldsmiths College em Londres, com uma bolsa da Fundação Carlos de Gulbenkian. Completou o doutoramento não em Londres, mas em Portugal, no Colégio das Artes, na Universidade de Coimbra. Foi a primeira doutoranda do doutoramento em artes visuais do Colégio das Artes, em Coimbra, orgulhosamente, com uma tese em torno da sua prática performativa, com o título A Performance Encontro Íntimo. A prática performativa da Susana é idiosincrática, eu há bocadinho referia exatamente isso. É idiosincrática não só no contexto nacional, mas a todos os títulos, naquilo que é a prática entendida como a prática performativa no campo e no domínio das artes visuais. Tem desenvolvido a sua atividade como artista plástica e performer no contexto nacional e internacional, a par da sua atividade académica como professora auxiliar na Universidade de Évora, onde está desde 1999. Sim, disseste não? Fevereiro de 1999. Também já uma considerável carreira académica. Faz parte da minha. Então, fortemente baseados numa componente de investigação e de prática arquivística, tem desenvolvido projetos expositivos e performativos que conjugam o interesse na singularidade íntima e psicológica com referências de caráter histórico e político. Através de uma enorme rarefação de meios e processos, constrói universos poéticos e evocativos que convocam a memória coletiva, confrontando simultaneamente o espectador com a sua singularidade. A sua carreira expositiva é já vasta, iniciada alguns nos anos 90, imagino eu, não é? 97. Ainda numa fase final da licenciatura, sim. Mas tem presentemente um momento significativo de visibilidade com uma exposição antológica, vamos chamar-lhe assim, com o título Tu e Eu, com a curadoria da Joana Valsacina, um projeto do Museu de Serralves, que está patente no Fórum da Arte de Braga, portanto pode ser visitada por qualquer um a partir de agora até 25 de junho. Muito bem. Não é a primeira vez que apresentas uma exposição individual com um certo fogo, mas é provavelmente a primeira vez que que se constrói um projeto em torno da tua prática desde o início até agora, com esse caráter... Mais ou menos. Também em 2018 no MAT.
com a Antónia Gaeta. É A convite do Pedro Gadeira. É verdade. Sim. E é que tu também participaste Sim, desse projeto. sim, ou seja, não é a primeira vez, mas eu acho que se calhar é a primeira vez, eu não fui ver ainda a exposição, mas daquilo que percebi que a exposição apresenta e da forma como ela se constrói, parece-me ser a primeira vez em que há um olhar mais de perspectiva, de retrospectiva em relação àquilo que foram os projetos que tu foste desenvolvendo desde o início até ao presente, sim. não é? Num cruzamento com... Mas já vamos falar dessa exposição um bocadinho mais à frente. Eu queria começar por falar sobre uma performance que aconteceu ontem à noite e que foi presenciada e experimentada por uma série de público que estavam ontem na Appleton. A Appleton comemorou ontem o seu 16º aniversário e a esse propósito tu foste convidada pela Carolina Trigueiros e pela Vera Appleton a desenvolver uma peça especificamente para esta noite de aniversário. Queres falar-nos um bocadinho sobre essa peça? Eu estive lá, mas já te coloco algumas questões. Sim, posso falar. Ora bem, o projeto Get Back surgiu não só do que eu sei, não é? Porque o projeto não é meu, surgiu não só do aniversário que iria vir, mas também por outro lado da ideia, ou seja, esse aniversário ir buscar artistas que trabalharam nesse espaço. E eu achei curioso porque quando eu ia ver Olharmos para Trás, eu tinha sido a primeira artista mulher a expor lá. Um projeto muito particular, na altura, que foi uma peça chamada Square Disorder, em que o White Cube da Vera, que é um White Cube perfeito, tem 9 por 9 metros. E é branco. E é branco. Na sala de cima. Era uma peça construída apenas com fios de cabelo humano artificial. Quando digo humano artificial, não eram perucas, mas é fio que se compra e que muitas pessoas usam entrelaçado no seu próprio cabelo. E esse fio são apenas linhas estendidas no espaço e que tocam nos corpos e que é quase invisível. E pelo facto da peça ocupar o espaço todo, nunca é possível ser apenas espectador. Nós tocamos na peça, a peça toca em nós e ela é modificada por isso. E bom, eu acho que depois este convite que surgiu deu aso a que eu quisesse muito fazer algo que fosse repescar esse momento inicial, dessa invisibilidade. E também, por outro lado, achei muito interessante porque o Get Back acontece 3 meses depois de a Appleton ter fechado portas, um bocadinho em protesto, pela forma como decorreram os concursos de atribuição de apoios. Pela DG Artes, os bianuais. E juntando isso tudo, interessou-me trabalhar de novo em invisibilidade, mas também a presença, que era algo que já tinha sido trabalhado, só que desta vez o convite era para a sala de baixo. Eu não percebi isso logo, quando o convite foi feito, mas depois, sim, não tem problema nenhum, adapta aquilo que eu estava a pensar fazer, adapta para a sala de baixo, ainda foi melhor. E para além disso, convidei o Yari Mariamaki, com quem eu já tinha trabalhado em 2014, nas performances que desenvolvi eu, Miguel Pereira e ele na Fundação Leal Rios, quando mostrei uma outra versão da peça chamada Rectangle Disorder. E o que aconteceu ontem só foi revelado quando as pessoas chegaram ao espaço. Portanto, o texto que a Carolina escreveu eu adorei, porque dizia tudo, mas não dizia nada, não revelava nada. E de facto, depois nós, quem viu a peça, ou seja, o texto dela de repente fazia todo o sentido. E bom, aquilo que eu criei com o Yari foi um bocadinho
voltar a uma coisa que eu sempre vou voltando, que é o que é uma obra de arte e quem é que a faz, não é? Eu não sei se... Não, ora aí está já uma questão interessante que tem muito a ver e que se prende muito, acho eu, parece-me com quando o artista opta pela disciplina da performance ou pelo território performativo, está objetivamente a convocar uma autoria partilhada, não é? Porque a peça, um objeto artístico completa-se sempre com o espectador, claro que sim, mas no caso das tuas peças há a implicação direta de uma interação, quase sempre. E portanto a peça existe a partir do momento em que existe um espectador que permite que ela aconteça, não é? E que reage ou que observa, ou que ouve, ou que interage, devolve. Há essa... E eu acho que ontem acontecia muito isso, não é? Os espectadores eram muito passivos até um determinado momento em que deixavam de ser, não é? Sim. Não. Que deixavam de ser completamente. Sim, estás a pensar voltar a mostrar a peça ou não? Só houver condições para isso, ou seja, ela ainda hoje podia estar a ser mostrada, não, e pode ser mostrada noutro espaço semelhante. Isto só para perceber se podemos, enfim, falar aqui de fazer algum tipo de descrição em relação àquilo que eram, porque a mim interessava-me perceber a sensação que eu tive muito claramente quando desci. Eu acho que podes descrever, porque sabes o que acontece? É o mesmo que acontece com as disorders, por mais que nós falemos sobre ela e as descrevemos. Não experienciar, não claro. As pessoas depois chegam e dizem: eu vi tantas imagens, vi um vídeo, não. Isto não tem nada a ver. Ou seja, é tão diferente daquilo que eu tinha percebido que era. Pronto, e acho que não tem problema. Bom, então vou continuar com essa, avançando para aquilo que pode ser uma descrição da coisa. Num primeiro momento, enfim, há um som que está no espaço, não é? Nós descemos, entramos numa sala escura, praticamente toda obscurecida, com uns mínimos pontos de luz, que nos permitem, aos poucos, ir adaptando a nossa acuidade visual e, portanto, vamos, como eu dizia há bocadinho também em relação ao escuro total, acho que era no caso da Jéssica, que falávamos disso, inevitavelmente estamos sempre à procura de uma referência visual e, portanto, ficamos ali um tempo a tentar perceber, mas não há nada ou há alguma coisa. Entretanto, percebemos que há coisas, há pessoas, há corpos que estão presentes e que estão um bocadinho a partilhar da nossa, não é? Do nosso espaço, da nossa experiência. Da nossa experiência, às vezes a ter um contacto demasiado próximo, não é? Porque estás sempre numa dificuldade em arranjar o teu lugar dentro daquele espaço. E de repente há uma coisa que acontece, não é? E é absolutamente extraordinário porque há uma ideia de retorno absolutamente intrínseca à peça, de retorno e de voltar a repetir aquela experiência. Eu fiquei lá 2 vezes, portanto eu repeti 2 vezes aquela experiência, mas fui imediatamente transportada para uma noite numa discoteca em que a noite acaba, as luzes acendem-se e há uma desilusão gigante. E eu achei que a peça também falava obviamente sobre isso, sobre essa experiência do espaço partilhado, do espaço da dança partilhado. Sim. Tu pensaste nisso e isso era uma coisa que estava... Ao início não, mas depois quando fomos para a sala de baixo, pronto, e me disseram, não, mas é na sala de baixo, eu confesso que houve uma coisa que me fez mudar. E fui falando muito com o Iara, íamos falando sempre, tentar visualizar a coisa. E no aniversário do Desterro eu tive uma experiência por causa do concerto que estava a acontecer em baixo e falámos sobre termos um som que enchesse o espaço e haver muito essa coisa de de repente isto também é uma festa, porque eu já tinha feito uma performance com todos os artistas que fizeram exposições individuais na Appleton até o 8º aniversário. E sem a Vera saber, foi uma surpresa. Eu convoquei todos e toda a gente enviou qualquer coisa, um presente físico ou um presente metafísico. E eu achei interessante voltar a ver essa ideia de festa também. E então
ou seja, não é nada que, ou seja, o som, aquele som que o Yeri criou, não é nada que nós consigamos identificar, mas é muito aquela coisa... Mas é uma vibração que tu reconheces imediatamente como uma vibração de um espaço, sim, sem dúvida. Mas não. É neste espaço, é num espaço ao lado, há aqui um concerto, é assim qualquer coisa que está... Claro. É muito essa experiência, sim. E tu tinhas pensado naquele som, aquele som foi produzido para a peça, especificamente? Foi. Ok. E tinhas pensado, porque ele era ligeiramente audível cá em cima, portanto já havia esse primeiro princípio dessa experiência, sim, e depois lá embaixo era mesmo presente. Tu tinhas pensado, ou tinhas calculado, ou tinhas previsto, e esta pergunta estende-se a outros projetos que tu tens e que pedem a interação também. Tinhas pensado na possibilidade de haver pessoas que não passavam pela experiência da revelação, sim, que ficavam demasiado curto pouco tempo momento. Sim, pensei, mas depois também até foi o Yeri que disse assim, então mas tem que ter algum tempo, porque senão aquilo está sempre a acontecer. Claro. Eu ao início mas 3 minutos é o tempo de um teledisco, depois as pessoas não têm paciência e mudam de canal. Não, mas tem que ser mais. E nós depois experimentámos no espaço e de facto tinha que ser aquele tempo. Mas quando tu vens cá acima e as outras pessoas estão todas a falar e tu disseste, não estava, era só aquilo e não sei o quê, e depois os outros vão dizer, tu não viste, ou não ouviste, pronto, e essa pessoa imediatamente iria voltar, não é? Porque depois tem as conversas. Quer perceber, claro. Portanto, inevitavelmente a coisa ia gerar... sururu, e as pessoas a ver, se não lhes tinha acontecido, iam voltar cá abaixo para acontecer. E é muito em torno da questão da expectativa, não é? Da expectativa, porque não é que o som crie um build-up de expectativa e que tu estás à espera de um clímax, não é isso. Isso não acontece porque ele é bastante linear, pareceu-me. Mas há, obviamente, uma expectativa, não é? Porque o que é que nós estamos aqui a fazer conhecendo o teu trabalho, sobretudo conhecendo o teu trabalho, e a maior parte das pessoas que lá estavam com certeza já conheciam, já tinham eventualmente até sido expostas a outras situações que tu possas ter promovido e, portanto, conhecendo isso, não é? Havia essa criação dessa expectativa. Trabalhaste a partir daí também, não é? Sim, a frase que é dita, na verdade, não é minha. Aquilo era um sampling, acho eu, não? Era o quê? Era um sampling? Era uma coisa recuperada de algum... Não, fui eu que gravei. Gravaste? Era a tua voz? Foi um amigo meu, Pedro Filipe Marques, que fez a gravação toda profissional. E foi uma frase que uma curadora, que agora é diretora do MACBA, a Elvira Diangani Osa, eu estava-lhe a mostrar aquele meu trabalho mais textual e mais instruções e por aí fora, aquela coisa, e ela disse, tão engraçado, há um amigo meu, e a visita foi em inglês, há um amigo meu que, pronto, aquela coisa, não te preocupes, as pessoas não percebem, não sei o quê, porque há um amigo meu que diz sempre, if you are disappointed, it's your fault. Porque aquela frase me ficou, dizendo, eu vou usá-la um dia, e ainda a usei numa peça muito pequenina, quase serviu como um ensaio desta há uns anos atrás, mas que eu fiquei muito insatisfeita com aquilo que fiz, e pronto, e agora vem todo o seu esplendor. Eu acho que quem não esteve presente ontem já conseguiu ter aqui uma imensa matéria para poder imaginar, portanto, agora se possibilitar... E se voltar a acontecer a oportunidade de poderes mostrar a peça, já haverá pessoas que criaram uma expectativa triplamente crescente. Muito bem. Se calhar passávamos agora para um outro projeto que já falei há bocadinho e que é esta exposição To You, com a curadoria da Joana Valsacina, que está presente no Fórum de Arte Braga e que apresenta um conjunto de peças que ou fazem parte da coleção de Serralves ou de coleções que estão em depósito em Serralves, mais algumas peças tuas, não é? Num diálogo, numa proposta de encontro com peças de outras artistas, porque são tudo artistas mulheres, não é? Sim, até
para não me esquecer de ninguém, porque já sabes que eu sou super distraída, a Alice Cheirinhas, a Ana Atterley, a Dara Birnbaum, a Ana Wilka, a Lúcia Nogueira, a Maria José Aguiar e a Yoko Ono. E este desafio que a Joana me fez, ou seja, ela colocou-me duas hipóteses em cima da mesa, ou fazíamos uma exposição individual, no seu sentido mais habitual, ou uma exposição em diálogo com outras obras. E eu fui pensar um bocadinho e pensei logo, o que é que habitualmente ninguém iria fazer? Uma exposição em diálogo com as outras obras, porque habitualmente as pessoas pensam, não, eu até perguntei, aproveita, é uma oportunidade, claro. E tu mostras não sei o quê, tão pouco em instituições e aproveita. E eu, não, vou fazer mesmo o contrário. Pronto. E o que se tornou muito claro foi, e em conversas com a Joana, foi que para mim fazia sentido haver, ou seja, tornar-se visível uma constelação de outras artistas que estavam antes ao lado e, ou seja, talvez neste caso ao lado seja só a Alice, não é? Mas é muito interessante porque em Portugal temos este déficit que precisa ser reparado, em que parece que não há uma linhagem, não há uma matrilinearidade na arte contemporânea. Parece que nós derivamos todas só de artistas homens. E eu acho que este desafio foi muito interessante, até porque há artistas, por exemplo, como a Maria José Aguiar, que não foram muito bem tratadas ao longo da sua carreira e hoje estão infelizmente afastadas, e que eu achei que era muito bom para mim, enquanto artista que pôde fazer isto, com uma curadora que tem esta sensibilidade incrível de me propor este tipo de abordagem, e achei que era importante, porque enquanto docente eu às vezes pergunto no primeiro dia de aulas às minhas alunas e aos meus alunos, e pergunto quais são as vossas artistas favoritas ou as arquitetas favoritas, e há pessoas que não sabem dizer uma, a não ser a Frida Kahlo. E eu digo, sim, mas a Frida Kahlo já está no cemitério há muitos anos. Não é de toda uma referência, uma artista contemporânea. Claro. E achei que fazia muita falta esta reflexão, não só, ou seja, esta questão de esta exposição só tem artistas mulheres. Está bem, mas tem artistas mulheres e depois? Não é? Como é que cada uma de nós chegou aqui? E para ti era importante ter aquelas obras em particular delas, ou tê-las enquanto referência? Não. Era importante ter a Yoko Ono ou ter aquela obra da Yoko Ono? Nós trabalhamos, ou seja, estas obras estão aqui, excetuando o fanzine da Girl School. Todas as obras destas artistas estão no acervo de Serralves. Portanto, nós partimos dessa matriz. E, ou seja, como tu disseste, ou são de depósitos ou são da própria coleção do museu. E, portanto, foi daí que nós partimos. E também das obras estavam disponíveis. Por exemplo, mesmo que eu quisesse muito, não podia incluir a Carla Felipe, porque ela tinha aquela exposição enorme, tinha que ter as obras todas disponíveis, não é? Ou a Cindy Sherman, também não podia ser. Pronto. Portanto, agora, estas não são toda uma segunda escolha, são uma primeira escolha, até porque depois todas estas obras constroem diálogos com as obras que lá estão. As tuas próprias as minhas obras e as delas também, portanto há ali uma série de diálogos em várias direções. E como é que foi o processo de construção desse projeto curatorial com a Joana? Vocês partiste deste-lhe esta resposta, eu quero trabalhar em diálogo, não é? A partir da hipótese 2. Exato, hipótese 2. Foste selecionar, ou juntas selecionaram as obras destas artistas que fariam mais sentido, e depois como é que construíram? Nós primeiro fomos selecionando as minhas obras e depois selecionando a partir daí
Possibilidades de relação. Sim, é muito engraçado porque numa das reuniões, pronto, eu trabalho muito com mapas visuais, mesmo a estudar ou a ensinar outras pessoas a estudar, eu faço sempre mapas visuais das coisas. E então, para a conversa com a Joana, tinha feito um mapa que depois nós refizemos durante uma das reuniões. Esse mapa foi um bocado uma base de trabalho. E depois às tantas, estas coisas já sabes como é que são, não é? Começamos de uma maneira, mas depois as coisas todas começam a influenciar e há umas coisas que entram e saem e depois é um processo muito mágico, porque estás ali a trabalhar, as obras também têm a sua energia, mesmo que as artistas já não estejam cá. Verdade. E têm as suas vontades e depois há ali uns cruzamentos e coisas que nós só vimos na montagem ou na própria inauguração, tipo ligações que não tinham sido logo óbvias. Vocês começaram a seleção do teu trabalho, começaram a partir de alguma premissa, queriam focar a coisa mais na performance ou mais noutro tipo de trabalho, a coisa mais de investigação, como é que, um bocadinho de tudo? Eu acho que foram um bocado dois eixos, que era portanto, o Ivo Martins, é a pessoa que tem mais obras minhas e foi o meu primeiro colecionador e que eu fiquei muito feliz que ele estivesse na inauguração, porque ele é uma pessoa muito esquiva, ele até falou e tudo, fiquei super orgulhosa, tão contente. Portanto, a Joana queria muito começar pelas joias íntimas, porque são a minha primeira obra enquanto artista. E depois, digamos já que temos aqui alguma imagem? Por acaso, acho que sim. Na exposição, vamos lá ver. Isto é muito giro. Assim, peraí. Não. Vamos ter. Onde é que ela está? Deve estar quase. Não, está no fim. Estava em alguma vitrine? Estava, mas agora não estou a ver aí. Esta? Não. Não. Ai, se calhar não está aí. Não está. Acho que se mostrar. Será que daqui se vê? Vamos mostrar o catálogo. Onde é que ela está? São estas primeiras. Isso é anos 90 ainda? Esta é de 96. Eu estou por aí no terceiro ou quarto ano das Belas Artes. Quarto, talvez. Agora perdi-me. Não, decidiram logo de início que queriam começar a seleção por aí, por esse conjunto de trabalho. E depois tínhamos um outro eixo que era o depósito da coleção Leal Rios, mas que a obra que o Miguel tem é o Square e não o Rectangle, a sala disponível era um retângulo. Fizeram a adaptação para mostrar e depois a última exposição que a Joana tinha visto era o Pacto, portanto uma das hipóteses era ir até agora mais recentemente. E pronto, ou seja, não havia aqui grandes limitações, mas claro que íamos passar entre obras que já estavam na coleção e outras que dialogavam com essas. Eu, na introdução que fiz, falei da forma como o teu trabalho é muito rarefeito no sentido dos meios e dos processos que tu utilizas. Isso foi uma coisa que eu acho que esteve presente desde o início, desde que eu me lembro de ver o teu trabalho. Isso tem a ver exatamente com o quê? Com uma necessidade de pôr tudo aquilo que é supérfluo de parte e ir muito ao core da... Pois, boa pergunta. Não sei se sei responder a isso. Porque é que é? É porque do ponto de vista da formulação, não é? As tuas peças são sempre muito... Eu não vou usar aqui o termo minimal, não tem a ver com essa limpeza de linhas e formas, não é disso que se trata, mas
do ponto de vista dos meios, do recurso aos materiais, até do gesto. Muitas vezes é um gesto quase invisível, não é? Quase é o mínimo gesto possível para que alguma coisa possa estar ali, e às vezes essa coisa é muito intensa e muito forte e muito até violenta. Pois não sei, talvez por vários motivos, mas não sei se eles explicam realmente. Ou seja, por um lado, sempre fui muito sintética, ou seja, na escola os meus professores ou as minhas professoras escreviam sempre do género: Susana, as coisas de ser tão telegráfica, não era só o que era para dizer e mais nada, ou seja, a palha nunca foi muito comigo. E depois, mais tarde, é muito interessante que nós hoje vimos pessoas que fazem performance e que vêm de backgrounds tão diferentes, não é? Hoje foi assim mesmo, backgrounds mesmo diferentes. E eu depois, quando fui para o doutoramento em Londres, o meu orientador da altura, o Nick Beville, pediu-me para eu ir refletir sobre ou seja, como é que eu tinha começado a ser artista. E eu disse: eu sempre quis ser artista desde pequenina. Não é isso, é a fonte do teu trabalho. E eu comecei a ir para trás e lembrei-me de coisas que eu nunca tinha pensado em como sendo influenciadoras do meu trabalho. E menos do que performance. Eu achei que comecei a fazer performance porque estava chateada de estar sozinha, porque artista visual às vezes é um bocado solitário. Isso é muito curioso. Só que depois comecei a pensar, quando eu era miúda, uma das coisas que eu mais gostava de fazer, de brincadeiras, era pegar na lista telefónica e fazia uns concursos com amigos, também miúdos, e era ver, abríamos a lista telefónica ao calhas, aparecia no telefone e fazíamos assim e ganhava quem conseguisse manter uma conversa mais tempo. Mas ligavam para esses números? Sim. Ganhava quem conseguisse estar ali a falar, ou seja, manter uma conversa com uma pessoa completamente estranha. E depois, mais tarde, com o meu irmão, fui operadora de banda do cidadão, que é um sistema tipo rádio amador, e que passava muitas horas da minha vida a falar com estranhos também, pessoas que eu nunca tinha visto, mas algumas falava diariamente, só que não sei que cara é que elas tinham. Tive muito poucos encontros ao vivo. E depois ainda trabalhei numa rádio, daquelas rádios locais, da altura. Portanto, na verdade, quando eu comecei a fazer performance, não tinha nada a ver com artes performativas. Claro. Tinha a ver muito com relações interpessoais. E muito com pessoas que eu não conhecia, ou que não conhecia bem. E eu sei que isto não é um caminho normal, mas era o meu, pronto. E isso, de alguma maneira, depois também me parece que está muito ligado a este gosto por, muitas vezes, haver texto que aparece nas obras, sempre que não é poético, mas, ou que eu não considero como poético, mas que de alguma maneira às vezes quase que se torna uma instrução, sendo que essas instruções, aí sim, aquilo que pode ser proposto é capaz de ser bastante poético, porque fica ali bastante à interpretação. Mas e essa questão do... Pronto, o texto também já aparece de formas diversas ao longo do teu trabalho. Mas há bocadinho também falávamos desta questão, não é? Do artista querer ser o intérprete do seu próprio trabalho, não é? E não delegar noutros intérpretes. Contigo isso também acontece. E a questão do texto é um bocadinho também a ponte para essa relação. Não é tanto a presença física do teu corpo. Mas que às vezes também é. Sim, às vezes também é. Inevitavelmente. Estou-me a lembrada, por exemplo, do projeto que tu fizeste em Coimbra, no Empty Cube, em que tu circulavas ali e o texto era importante, mas o teu movimento naquele lugar com o microfone era tão importante. Ir buscar as pessoas. Claro. E passar o microfone. Sim, ou agora em Elvas, na performance que fiz Podemos mostrar.
na cisterna durante o programa dos 15 anos do Museu de Arte Contemporânea da coleção Cachola, e que, pronto, nós não conseguimos ver aqui, mas ou seja, no espaço, o espaço é enorme, é incrível, é um espaço que é uma cisterna barroca, tem 58 metros de comprimento por 5 metros e pouco de largura, tem uma acústica incrível. E está aqui montada uma disorder, que é a Uncertain Disorder, que está na coleção Cachola e que foi pensada para aqui, mas também para qualquer espaço monumental com características desta época, digamos, ou de épocas mais ou menos semelhantes, porque o nosso barroco também é muito discreto, em geral. E depois, quando eu aí também trabalhei com o Yari, quando trabalhámos no espaço, usei o meu próprio corpo lá a ativar a peça, digamos. Mas pronto, nem sempre acontece, como é óbvio. No entanto, quer dizer, a voz é muitas vezes usada, não é? A voz, sim. Aquela peça que reativaste na pandemia, por exemplo. Sim, a Bedtime Story. A Bedtime Story, não é? Que nós ouvíamos ao telefone. Sim, exatamente. A tua voz. Ouviam e falavam comigo. Também. Mas e a questão da forma como o texto político, tu dizes, por norma não é poética, embora depois possa dar aso a uma ação ou uma situação é mais instrucional, não é? No sentido em que orienta o espectador em relação àquilo que ele pode eventualmente fazer ou deve eventualmente fazer, mas depois há um lado de alguns dos teus projetos que recuperam determinadas figuras ou que tu, a partir dos quais tu produzes uma imensa investigação e que depois no fundo culmina com às vezes um texto que é apresentado de uma determinada maneira. Ou seja, o texto está sempre absolutamente presente e é fundacional quase em todos os teus projetos. Sim, sim. Há uma figura. Eu acho que tem muito a ver com a educação que nós tivemos nas Belas Artes de Lisboa, porque tínhamos uma componente teórica bastante intensa. Pesada, sim. E isso levou-me a achar muito interessante esta figura de alguém que faz investigação. Só que no trabalho artístico achei que o que eu gostava de fazer era canibalizar um bocado essa figura de investigadora e poder juntar um lado que tem tanto de verídico ou de real como de ficcional. Ou seja, o rigor científico na investigação pode lá estar, e está, mas depois eu não preciso de cumprir todas aquelas etapas muito chatas que fazem com que um caráter mais inovador tenha sempre de passar por outras pessoas que vão validar e por maneiras de escrever muito chatas até, não é? Porque e nós não temos que fazer isso. E então muitas vezes interessou-me usar essa figura de investigadora, mas também investigadora quase policial ou forense, ou seja, de ir buscar coisas que não estão ali à superfície. E que, ou quase como se usa na arqueologia ou na antropologia, não é? Usar essas ferramentas e depois poder misturá-las à minha vontade para chegar a um determinado resultado. E esse resultado, às vezes, como tu dizes, é bastante político, porque vou encontrar figuras ou acontecimentos que estão apagados de alguma maneira
ou que foram enterrados, como no caso da Judite Teixeira, não é? Que há essa expressão enterrada em vida, às quais qualquer coisa foi tirado, não é? E voltá-las a trazer à superfície. Isto é o caso da exposição que fizeste no BNAC, não é? Sim. Como silenciar uma poeta. Sim, no programa da Marta Rema, As Coisas Fundadas no Silêncio. E bom, de facto, mesmo... Tu construíste uma instalação que tinha vários elementos, todos eles em torno desta figura da Judite. Sim, porque o livro de poemas dela, Decadência, foi queimado no episódio denominado Literatura de Sodoma, e que o museu hoje integra as instalações do antigo governo civil. Portanto, naquele espaço aconteceram coisas muito importantes e se eu tinha a hipótese de fazer ali qualquer coisa, então era o momento de trazer essa invisibilidade. E é engraçado, por ela ser mulher, ainda era mais invisível neste episódio. Sim, porque não aconteceu só com ele, não aconteceu com o episódio de outros. Sim, tem outros intervenientes. Exato. O Raul Leal e o António Boto. Também sofreram bastante, mas ainda assim... Sim, mas no caso dela foi mesmo decisivo, não é? Sim, completamente. Portanto, ela em 27 sai de Portugal, nunca mais escreve, nunca mais tem vontade de ser autora. E isso intrigou-me imenso, porque é preciso muito para tirar a vontade e a voz e o desejo e a voz de ser autor, de escrever, de criar. Sim, isso é matar alguém. Não, claro. Lá está, era o que dizias, não é? É o enterrar em vida. Isso de alguma forma aconteceu também no projeto que apresentaste em Almada a convite da Filipe Oliveira, no Pacto? Não tanto. Ou seja, o Pacto veio do Futurama, um programa do João Romão, e nesse ano a curadora para as residências da parte artística foi a Filipe Oliveira. E a Filipa convidou-me para eu ir residir no Museu de Beja, Museu Regional de Beja, que tem um acervo sobre a Mariana Alcoforado. Bom, então eu lá fui e o acervo, basicamente... Tu já sabias ou descobriste isso? Não, descobri lá. O acervo, basicamente, é a tal janela, que afinal não é bem aquela janela que ela estava, e um armário muito interessante, cheio de edições das cartas portuguesas e de memorabilia. Cartazes, anúncios no jornal, tudo o que diga Mariana Alcoforado ou cartas portuguesas. Pessoas do museu foram guardando, diretores do museu e por aí fora. E então aquilo era fascinante. Pronto, um armáriozinho, daqueles armários da função pública em metal, com uma chavinha, e lá estava eu a ver aquilo tudo. E depois, no final, a ideia era fazer uma conversa, mas eu propus à Filipe e ao John, eu quero fazer uma performance com isto. E acabou por surgir uma performance chamada Mariana, que foi apresentada na Capela de Nossa Senhora da Piedade, que pertence à Santa Casa da Misericórdia, que lá em Beja, que nos acolheram muito generosamente. E a coisa aconteceu e inclusive tive a colaboração dos Cantadores do Desassossego, que são um grupo de canto alentejano, que tem uma cantiga sobre a Mariana Alcoforado que eu achei muito interessante porque não tem qualquer julgamento moral, é só uma narração da história. E pronto, e daí, dessa pesquisa que eu fiz e da performance que apresentei, a Filipe convidou-me para fazer uma exposição na Galeria Municipal. Já não a partir das cartas, mas a partir das novas cartas.
Pronto, e depois eu disse, Filipa, se a Mariana era uma, as Marias eram 3, eu não posso estar sozinha, nem fazer uma expressão individual a partir das novas cartas, porque não faz sentido nenhum. Agora temos que ser mais. Pronto, e daí surge um grupo de artistas e um grupo de trabalho. Aliás, o título da exposição é do Rogério Nuno Costa, porque nós fizemos assim um brainstorming de títulos e foi ele que se lembrou deste, tão óbvio, não é? Pacto. Parece tão óbvio agora, não é? Mas, e foi assim que começou o pacto, em que várias pessoas nos disseram, mas podiam ter convidado este e aquele, mas basicamente as pessoas com que convidámos eram pessoas que já tinham trabalhado esta questão a partir das cartas ou das novas cartas, ou mais ou menos enviesadamente, mais ou menos diretamente, mas que já tinham refletido sobre estas questões. E o projeto não tinha só uma exposição, não é? Pronto. Teve uma série de iniciativas. Exatamente. Aliás, há bocado esqueci-me de dizer, por exemplo, tanto o projeto do Museu do Chiado também teve 3 momentos performativos. Aqui o Pacto teve um programa intensíssimo. Começou por uma festa com música feminista e queer com a Cláudia Duarte, minha grande companheira e DJ destas coisas. E depois continuou por, ou seja, leituras coletivas das cartas, sessões com investigadoras variadas, por exemplo, Mariana Ferreira, que fez uma tese sobre ou seja, o trabalho das mulheres artistas ao longo do século XX e a sua visibilidade, e que depois os resultados apresentados eram muito interessantes. Ou a Isabel Freire, que tem trabalhado muito estas questões da intimidade e que fez uma conferência muito bonita sobre as 3 Antónias, que eram as 3 jornalistas. Aliás, fica aqui a minha homenagem à Maria Teresa Fiadeiro, Maria Antónia Fiadeiro, perdão, que faleceu há poucos dias e que foi assistir, e foi assim incrível. Como tivemos também Maria Antónia Paula a falar sobre o programa Nome Mulher, ou seja, a Susana Pomba colaborou connosco, apresentando o seu oceano e depois participando na sessão da Wikipédia, só editarmos artistas mulheres. E que temos que repegar esse projeto porque está aqui em falta. Mas isto o tempo às vezes não chega para tudo. Mas criámos logo ali um grupinho que estava com vontade de continuar a trabalhar. Vamos ver se conseguimos repegar isso, porque é muito difícil hoje em dia editar na Wikipédia. E pronto, eu agora já nem sei se me estou a esquecer de algumas. E a exposição em si tinha sobretudo obras que já existiam, não é? Não foram obras produzidas propositadamente? Sim, em geral sim. No entanto, por exemplo, estou-me a lembrar, a Carla Filipe fez uma publicação que aliás está agora em Serralves, e sim, mas a maioria das obras eram obras que já estavam pensadas, ou que algumas foram pensadas para a exposição. Acho que já havia ali sementes da coisa, não é? Mas pronto, a que eu apresentei decorreu obviamente do que eu fiz em Beja, das investigações que eu fiz em Beja, o Rogério também de outros projetos que ele já vem fazendo, num diálogo também com quem vem visitar a exposição. A Leonor Parda também readaptou algumas destas peças que apresentou. Mas estava-me agora a lembrar, também tivemos filmes, tivemos o Prazer Camaradas do José Filipe Costa, tivemos outras cartas ou o Amor Inventado da Leonor Noivo, e tivemos o Coletivo Faca também, e a Ana Rita da Rede Execo, que é uma associação para jovens
queer, LGBT e que tem um trabalho super giro, muito interessante mesmo. E que também estão baseados em Almada. Pois é, eu ia perguntar justamente isso, no contexto da comunidade almadense, ou ali do seio público daquele lugar particular, vocês tiveram alguma noção de se foi uma coisa maioritariamente participada porque foi muita gente de Lisboa também, que, obviamente que interessada, de Lisboa e não só, Sim. interessada em seguir as conversas, mas do público local? Eu acho que sim. Algumas pessoas eu conheço, porque tenho muitos amigos em Almada, e portanto sabia que aquelas pessoas eram de Almada. Mas, por exemplo, nos filmes, a maior parte eram pessoas que eu nunca tinha visto e que eram claramente dali, porque estavam lá super à vontade no auditório, já tinham os seus lugares. Eram habituais das sessões de cinema. Sim, tinham todo o ar de serem. Depois não fui lá perguntar. Mas sim. E essa performance mariana que tu estavas a dizer que contou com a colaboração desse grupo de canto alentejano, também era uma coisa de texto? Eu não conheço essa peça. Queres falar um bocadinho sobre? Era texto, som, imagem, ou seja, eu trabalhei com vários, ao fim e ao cabo, quase que tinha um formato muito pedagógico, porque eu começava desde quem era a Mariana Alcoforado e tinha um retroprojetor em que apareciam figuras que eu manipulava em tempo real e ia misturando outro tipo de ficheiros de som. A capela estava toda obscurecida, portanto era relativamente fácil de fazer isto. Eu começava vestida de freira, portanto eu, Mariana, e depois terminava já cá fora com o grupo a fazer tipo guarda de honra. Quando as pessoas saíam já tinham o resto do grupo cá fora. Entretanto já tinha trocado de roupa e tinha uma t-shirt a dizer eu também sou Mariana. Ou seja, eu começava com Mariana, acabava com as Três Marias e assim com umas fitas de cor no retroprojetor, porque além disso esse dia foi o primeiro dia em que houve uma marcha em Beja, finalmente. Ou seja, 2021. Beja teve que esperar por 2021 para pessoas com outras afetividades e sexualidades ou identidades poderem livremente exprimir-se na rua. Publicamente. E foi um dia muito bonito. Pelos mais variados motivos. Vamos voltar então agora a saltar outra vez para a exposição de Braga. Sim. Tu dizias que essa constelação que vocês procuraram construir a partir do teu trabalho e do trabalho das outras artistas teve dois eixos mais ou menos de orientação, não é? O núcleo de peças da coleção do Ivo Martins e a peça da coleção Miguel Rios, da coleção Leal Rios, da Fundação Leal Rios. Mas do ponto de vista da sua estrutura, imagino que não tenham construído a coisa cronologicamente, que tenham ido procurando criar núcleos de trabalhos que se relacionam ou que têm uma abordagem mais em função das questões da investigação ou mais em função... Como é que decidiram fazer? Mais ou menos. Ou seja, como é que eu ia dizer? Há muita coisa do teu trabalho que resulta hoje em dia como documentação e não como o próprio trabalho. Sim, mas ali a única obra, se estou a dizer bem, a única obra que foi apresentada de uma forma completamente diferente, mas aí completamente diferente, é claro que teve que haver uma adaptação do Rectangle Disorder. Essa obra é minha, mas teve que haver uma adaptação àquela sala, porque aquilo tem que ser contas que têm que ser muito bem feitinhas. Aliás, a sala tinha umas proporções tão chatas que às tantas já era eu, a Joana e a equipa a fazermos contas para aquilo bater certo. Mas há uma performance que eu fiz a partir dos objetos que a Ana Atrio me ofereceu
E em 2016 para o Festival Silêncio, que era nesse ano homenageava a Nathalie, um ano depois dela ter falecido, e que a maneira como foi mostrado, essa foi completamente nova, nunca tinha sido mostrado assim, né? Foi surpreendente também para mim, não é? Porque tive de pensar que é sempre uma coisa que é muito recorrente, não é? Como é que eu volto a mostrar uma performance quando não vou refazer essa performance. E é sempre, é um desafio muito grande, mas acho que foi interessante. Eu falei com algumas pessoas que viram já a exposição e que me relataram há uma tensão na exposição. Que eu acho que de facto tem muito a ver com o teu trabalho e com aquilo que eu recordo em relação às primeiras peças que vi, por exemplo, o sabonete Sim, que está lá. Que está lá. Está mostrada com um lavatório mesmo, não é? Está. Não numa casa de banho, mas o lavatório foi transportado para a espaço especial. E que deu um trabalhão terrível, porque eu usava sabonetes industriais de uma marca chamada Foz, que pronto, quem é mais para as nossas idades sabe que tinham uns shampoos com umas embalagens extraordinárias e havia de ovo e de maçã e não sei o quê. E essa fábrica vinha descobrir este ano que a fábrica faliu. Então fui ver que outros sabonetes é que haviam no mercado, não estava nada satisfeita e pela primeira vez na vida fiz sabonetes para fazer um sabonete de glicerina, o mais parecido com o da Foz. E até ficou bastante melhor que o sabonete original, convenhamos. Mas pronto, deu-me a trabalheira porque acabei assim com vários cortes e... Mas voltando à questão da tensão, sim. E é esse relato que me foi feito de uma espécie de tensão que existe na exposição permanente e que atravessa a exposição toda. E que eu acho que de facto tem muito a ver com o teu trabalho Enfim, a maneira como convoca os espectadores é, à partida, sempre é um caminho que é um caminho tenso e que tu já esperas que vá ser tenso, de alguma forma, porque com o mínimo gesto... Mas não... É engraçado porque a mim ninguém me disse isso. Não tive esse feedback. E não foi... eu sei que... Se eu estou a falar pela Joana, mas nas nossas conversas nunca apareceu essa palavra da tensão. Mas consigo perceber. Mas não foi uma coisa programada? Não, acho que não foi deliberado. E, por exemplo, na inauguração, a sensação que eu tive, mesmo de pessoas mais institucionais, foi que estavam muito contentes e muito felizes, pareceu que estavam realmente a gostar da experiência, porque, dadas as obras que estavam lá, e sendo Braga uma cidade tão conservadora, eu até estava com algum receio que alguma coisa pudesse correr menos bem. Mas pronto. Mas não sei, essa tensão vem de alguma coisa em particular ou só uma... Tem a ver provavelmente com a seleção de peças, pelo menos. Mas eu ainda não vi a exposição, não posso atestar se é assim ou não. Eu sinto que de facto há algumas peças tuas que eu recordo e que já vi em contextos diferentes que têm de facto essa tensão. Não é uma tensão no sentido de não ser uma experiência positiva no fim, é uma tensão que, justamente pelo facto de te colocar num estado mental que é diferente daquele em que entraste. E que te propõe... que interessante. Sim. Não sei se alguém tem alguma pergunta. Estava a pensar, é uma exposição que propõe um pacto e deixa o espectador nessa tensão. Não, essa é a Dalmada. A Dalmada. Eu sei. Mas a Dalmada acho que não deixava ninguém, não sei, em tensão. Acho que não, mas eu percebo o que estás a dizer, nesse sentido. Chamar a atenção. De um compromisso, não é? Implica-te como espectador. Eu também acho que as performances objetivamente sim, se
se calhar as peças que são mais escultóricas ou mais instalativas, pensarias que não. Mas, no entanto, elas têm essa, sabes, têm essa dose de... implicam. Um sabonete com uma lâmina dentro, que seja, inevitavelmente, não é? Tu passas numa sala em que, de repente... Pois, talvez, sim. Há uma desordem que é tensa. Não é? Eu acho que é nesse sentido, sobretudo. Mais alguma pergunta? En español. Claro. Sí, pero me respondes en portugués también. Que estaba viendo un poco de tu trabajo y hay muchas artes plásticas, por ejemplo, en construcción de madera, utilización de otra plasticina, de otra materia. ¿Cómo piensas que esa construcción performativa y con esa materialidad que tú eliges para cada exposición o tu trabajo, por qué te llama la atención esa materialidad y no otra? ¿Por qué te llama la atención la proyección en negro de esta cara de la mujer? Y un poco por ahí. ¿Por qué esa materialidad y no outra? ¿O cuál es la búsqueda? Sim. Todas as materialidades que eu uso têm, ou seja, têm tudo a ver com o projeto que eu estou a desenvolver. E por exemplo, no caso que te estás a referir, penso que há a exposição do Chiado, Como Silenciar uma Poeta. Por exemplo, essa construção em madeira que tu vês, não fui eu que fiz. Na verdade, eu estava a contar a Ana há bocado, são pés de uma cama, os pés de uma cama, que encontrei em La Basura, no lixo. E durante muitos anos pensei, qualquer dia vou fazer uma coisa com isto. E quando estava a trabalhar sobre a poesia da Judite Teixeira, a poesia dela é muito erótica. E inclusive ela é um símbolo queer pela sua poesia, porque tem descrições do corpo feminino e do desejo feminino que naquela altura não existiam. Havia outras poetas portuguesas, como a Flor Bela Espanca, mas ela era obviamente heterossexual, portanto não incomodava muito o sistema. Mas a Judite Teixeira não. Tem descrições do corpo feminino e do desejo feminino que são muito centradas no prazer feminino, não é? E não num outro tipo de prazer. E então pareceu-me interessante ir buscar essa estrutura que depois acabou por ser um triângulo, e o triângulo é um símbolo da feminista, começou-se a usar, julgo que em Itália, nos anos 70, se não estou em erro, e esse símbolo estar nos pés de uma cama, que é aquilo que habitualmente nós não vemos, e esses pés da cama estarem cheios de segredos, e esses segredos são construções em plasticina, que é uma matéria mole, barata, modelável, não é? Que as crianças às vezes usam, e ter todas essas coisas, esses segredos agarrados, ou essas fantasias agarradas, com vulvas, ou coisas que fazem lembrar vulvas, seios, clítoris, línguas, pronto. Tu desenvolveste depois um projeto para o Pedro Valdez Cardoso, sim, que está lá em Serralves, exatamente. Também está na exposição. Está. E que se chama impudente, que é uma palavra que quer dizer sem vergonha.
e que eu não conhecia até conhecer a poesia da Judite Teixeira, e, portanto, e que era um projeto de um artista que era numa mesa de cabeceira, ou seja, cada artista, tu recebias a mesa de cabeceira da gaveta e na gaveta fazias o que tu quisesses. E eu preenchi a gaveta com plasticina e tem lá esta vulva-língua lá dentro. Genial. Obrigada. Portanto, no fundo, os materiais e a maneira como tu depois selecionas e encontras... e encontras uma formulação para os projetos deriva muito daquilo que são também a própria natureza dos projetos, sim, e as referências. Sim. Que maravilha. E muito também a partir de, lá está, coisas encontradas, como esses pés de cama ou como uma determinada possibilidade de projetarem uma imagem de uma determinada maneira ou uma determinada forma de apresentar texto. Sim, e há coisas que às vezes volto a repegar e que vêm de sítios um bocado, eu às vezes digo que ainda sou muito devedora do dadaísmo e do surrealismo, porque às vezes há coisas que nós apanhamos ou vemos em lojas, encontramos, são coisas muito banais, mas depois um dia aquilo, é com isto que eu vou trabalhar. E recuperar, não é? Sim, recuperar. Sim. Muito bem. Fala-nos um bocadinho do teu ateliê. Tu não és uma artista com... Há bocadinho falávamos de outra artista que tem uma prática tradicional de ateliê, que vai todos os dias e tem os materiais e não sei. Como é que és tu e o teu ateliê? O teu ateliê é uma coisa que anda contigo. Ou seja... É um caderno, é um computador. Sim, o meu ateliê... Eu tenho vários ateliês, ou seja, o meu ateliê está sempre dentro da minha cabeça e preciso sempre de um papel e de um lápis ou qualquer coisa para desenhar. Ou o telemóvel para gravar. Ou seja, ou, por exemplo, vou a guiar e ligo o gravador e estou a falar com o telefone, pronto. Mas depois, por exemplo, eu trabalhei bastante tempo em casa, mas desde que estou no ateliê dos Corchelos, ou seja, desde que voltaram a haver concursos, é incrível porque poder trabalhar num sítio em que podes espacializar as coisas é muito especial. E eu já percebi que não gosto muito de dividir ateliê com outras pessoas. Posso emprestar o meu ateliê, mas não coexistirmos ao mesmo tempo, porque para mim o ateliê é um espaço de silêncio. Ou seja, eu agora estou aqui, se eu precisar de ajuda, chamo pessoas, mas habitualmente estou lá sozinha, pronto. E não preciso estar lá sempre. Há alturas em que, do género, as seguranças dizem já não a vimos há tanto tempo. E outras em que vou lá todos os dias. E habitualmente parece arrumado, mas depois há outras em que é caótico. Pronto, e está tudo assim de pantanas. E depois há um dia que eu me farto e vou lá e arrumo tudo e fica um brinco outra vez. Mas depende. Agora, o ateliê mais importante é esse, tu disseste, é a cabeça e uma extensão da cabeça. Esta exposição vai ter algum programa de performance paralelamente ou não? Julgo que não, porque o que nós queríamos fazer era trabalhar com outro público, que eu já trabalhei, por exemplo, aqui no Osso, que não é muito longe, aqui da Rama, que era trabalhar outra vez com um público mais jovem e a partir da performance Tu e Eu fiz uma adaptação para crianças quando foi do Osso, e aqui podermos trabalhar com uma turma, com o serviço educativo, não é? De Serralves, trabalhar com uma turma, eu diretamente, mas depois poder-se dar formação e aquilo repetir-se. E poder já não ser eu a fazer o workshop, mas outras pessoas poderem depois replicar um bocadinho como aquelas instruções que às vezes há de performances para fazer exercícios nas aulas, performances conhecidas, e depois tens ali um guião e outras pessoas podem fazer e depois já sabes, acaba sempre por ser diferente, tens ali aquela matriz, depois acaba noutra coisa.
Tu fizeste um outro projeto também formativo com uma turma do liceu no Alentejo, no Algarve. Sim, em Lagoa, no Algarve, a Associação Boia convidou-me, porque eles têm o Festival de Paraja, mas também têm um laboratório chamado Lab Goa, Laboratório de Afinação Artística, agora não sei dizer o nome porque aquilo é assim um nome muito grande, mas o Lab Goa acontece com uma escola, um bocadinho como faz o Plano Nacional das Artes, mas aqui isto foi durante a Covid, portanto não foi fácil articular com o plano, eles já estavam no plano, fizemos o Lab Goa com a escola diretamente. E então foi muito interessante, porque eu trabalhei com uma turma só de raparigas, eram 11, 15, entre 11 e 15, porque depois algumas às vezes faltavam. E pronto, o briefing que me foi dado é que era uma turma muito desfavorecida, difícil. Eu, como antes de Évora dei aulas na Casa Pia, pronto, turmas difíceis para mim é um conceito um bocadinho subjetivo, não é? O que é difícil? E eu passei uma semana com elas e de facto elas eram miúdas extraordinárias, mas com vidas muito complicadas, mas tendo em conta a vida que elas tinham, elas eram umas heroínas. Na última sessão, em que fizemos uma sessão assim muito pessoal, quase que acabámos todas a chorar. Mas bom, à parte disso, trabalhámos, o título do workshop que eu fiz com elas chamava-se Onde Estamos? Com um ponto de interrogação no final, e era mesmo uma pergunta, e então começámos por nos conhecer e depois, primeira sessão, dei-lhes um mapa da cidade de Lagoa. E esse mapa eu pedi-lhes para, ok, agora vocês olham para este mapa e veem quantas ruas com nomes de mulheres é que existem nesta cidade. E naquele mapa só existia uma rua com o nome de mulher. Bom, e a partir daí fizemos o projeto e depois o resultado final foi um podcast que passou enquanto programa na Rádio Lagoa. Nós fizemos uma visita pelo Zoom, porque não dava naquela situação para irmos todas para dentro de uma rádio que era pequenina, uma rádio local. E então passou enquanto programa durante o festival, durante o Boia, durante a paragem, perdão, e depois, quando foi o festival, fui lá apresentar o podcast e estivemos assim a ouvir no final de tarde, todos sentadinhos no antigo corte de ténis. Foi muito engraçado. E bom. E bom. Muito bem. Quero só terminar, não sei se há mais alguma questão aqui do público presente, não sei, não? Queria só terminar por te perguntar em que projetos é que estás a trabalhar agora, o que é que para além desta exposição que está patente, o que é que vem a seguir? Há bocadinho dizias-me que este ano ia ser calmo. Não, mas acho que não vai ser. Não, já tenho aí várias outras coisas, mas há um projeto que vou desenvolver para uma associação muito interessante na Beira, que é a Terceira Pessoa. Provavelmente vou voltar a colaborar com a paragem, com o festival, em articulação com a revista Umbigo. Eu e a Joana já vamos trabalhar para outra itinerância e talvez outras coisas, e espero não me estar a esquecer de ninguém nem a ser mal educada, mas às tantas, depois da semana anterior e do dia de ontem, estou assim um bocado ainda a pairar. Sim. Mas articulando sempre isto com as aulas, com o trabalho de ateliê, um bocadinho por aqui, por ali. Sim. E com também uma atividade na Associação dos Artistas Visuais. É verdade, uma atividade em contínuo na direção, mais uma vez na direção, não é? Mas é um trabalho que é necessário. Se bem que tenho
os meus colegas, presidente Paulo Mendes e vice-presidente Pedro Gomes, a fazerem mais à frente, porque vou ficar mais a trabalhar no manual de boas práticas, que é uma coisa muito necessária nos dias que correm, e principalmente depois de todas as experiências que houve durante e pós-Covid, que vimos bem como faz falta. Muito bem. Portanto, a tua atividade também, enquanto cidadã amplamente engajada nas questões, continua sempre, não é? Paralelamente, está sempre presente no trabalho, mas também na vida. E mais horas do dia eu tivesse, mais coisas conseguia inventar. Muito bem, obrigada, Susana. Não sei se alguém tem mais alguma pergunta aqui. Força. Mesmo no final. Para além desses projetos que fizeste já com escolas e também enquanto docente, vês o teu projeto, os teus trabalhos artísticos, as tuas obras, como elementos didáticos também? Pensas dessa forma? Quando comecei a dar aulas não queria muito misturar as duas coisas, mas principalmente depois que comecei também a dar aulas ou fazer workshops com estudantes de outras universidades que estavam na parte das artes. Antes, estou a responder mal, porque comecei a incorporar coisas que eu fazia nas aulas, nas minhas performances. E só há muito pouco tempo, desde que tenho alunos das artes, é que comecei a incorporar coisas que fazia nas performances, nas aulas. E o resultado é muito interessante, sim. Mas pronto, não imponho a minha prática artística aos alunos. Sim, não imponho de todo. Ou tento não fazer isso. Ou seja, quando estes exercícios aparecem, provavelmente eles nem sabem que eu uso este tipo de coisas nas minhas performances. Não vou dizer, agora vamos fazer uma coisa que eu faço numa performance. Começo assim a experimentar, a ver até onde é que aquilo pode ir. Mas em relação, por exemplo, à recepção do público, quando mostras a tua arte ao público, é também num sentido didático, de ensinar alguma coisa, ou seja, porque elas têm um valor político. Eu quero perguntar se o objetivo é mudar alguma coisa num sentido didático também. Estou a ver. Pois, eu acho que, não sei, mas há uma coisa que eu sei que interessa-me muito que as pessoas vão pensar, ou seja, deixar-lhes perguntas na cabeça. Mas não didático no sentido de resposta, não dou respostas a ninguém, nem lhes digo como é que é mais, então e se fosse assim, então e se fosse de outra maneira, e já pensaste que isto podia ser, ou seja, que aquilo que é apresentado possa mudar alguma coisa através provoca um debate da própria pessoa consigo mesma. Obrigada. Obrigada eu pela pergunta. Mais alguma pergunta? Não? Ok. Obrigada a todos, obrigada à Susana, particularmente. Obrigada aos que estiveram também a assistir. Obrigada pelas vossas apresentações. Obrigada. E obrigada. E para o próximo mês teremos outro convidado e outro grupo de artistas, provavelmente. Portanto, cá estaremos de novo de volta ao Instagram. Live. Obrigada. Obrigada.